Desde que começou a circular a história de que o treinador do Mirassol desejou sorte a Shailon nessa nova caminhada em Belo Horizonte, o coração da torcida do Cruzeiro bateu diferente. Não foi apenas uma frase solta, jogada ao vento após mais um jogo do interior, foi aquele tipo de declaração que parece carregada de significado, como se, por trás de cada palavra, existisse um aceno discreto de que algo grande está prestes a acontecer para a Raposa. Nós, cruzeirenses, sabemos reconhecer quando o clima no ar muda. De repente, as conversas de bar, os grupos de WhatsApp e os programas de rádio passaram a repetir o mesmo tema. Será que Shailon está chegando ao Cruzeiro? A simples imagem do treinador do Mirassol desejando sorte ao meia, com um semblante de despedida, acendeu um fio de esperança em uma torcida acostumada a sonhar alto e que vive esperando o anúncio daquele reforço que muda o patamar do time. Shailon não é um desconhecido do futebol brasileiro. Meia inteligente, de bom passe, chute forte de média distância e visão de jogo acima da média, ele já mostrou em outros clubes que tem talento para decisões grandes. No Mirassol, porém, encontrou um ambiente em que pôde assumir protagonismo, ser referência técnica e liderar dentro de campo, chamando a responsabilidade em jogos complicados e se tornando peça-chave na engrenagem do time. O Mirassol, por sua vez, virou sinônimo de organização, de trabalho bem feito, de clube que revela e potencializa jogadores. E dentro desse contexto, o treinador que hoje está no centro do rumor sempre tratou Shailon como mais do que apenas um número na prancheta. Falava dele como jogador de confiança, homem de grupo, profissional sério. Por isso, quando justamente esse treinador solta um desejo toda a sorte do mundo para ele, onde quer que ele vá, especialmente nesse desafio em Belo Horizonte, o radar da Nação Azul apita mais alto. No Cruzeiro, a carência por um meia criativo, que saiba pisar na área, articular o jogo e ainda concluir, é assunto antigo. Cada temporada, a torcida pede aquele camisa 10 que consiga unir intensidade com técnica, alguém que honre a tradição dos grandes meias que já brilharam no Mineirão. Quando o nome de Shailon passa a ser ligado ao clube e, ao mesmo tempo, o treinador do Mirassol dá declarações com cheiro de despedida, a especulação vira combustível para a imaginação celeste. Segundo dizem nos bastidores, tudo teria começado após um jogo em que Shailon foi eleito o melhor em campo. Ao ser perguntado sobre o futuro do jogador, o treinador do Mirassol não fugiu do tema, deu um sorriso de canto e soltou a famosa frase de boa sorte, completando com comentários sobre novos desafios, novos ares, novas oportunidades em clubes de camisa muito pesada. Para qualquer torcedor atento, não era apenas um elogio, era quase uma bênção de quem sabe que o aluno está pronto para subir de nível. A reação nas redes sociais foi instantânea. Torcedor do Cruzeiro recortou o trecho da entrevista, espalhou no X, no Instagram, em grupos de torcida, e cada novo compartilhamento acrescentava um pouco mais de certeza à narrativa. Memes começaram a surgir com montagem de Shailon já vestindo o manto azul, pisando no gramado do Mineirão, e montagens do treinador do Mirassol entregando simbolicamente o jogador nas mãos da torcida cruzeirense. É inevitável que a gente, como torcedor, comece a imaginar como seria ver Shailon desfilando seu futebol com a camisa celeste. Visualizamos passes em profundidade, tabelas rápidas, chutes de fora da área ganhando ângulo, assistências milimétricas para o nosso ataque. Em um time que busca se reconstruir, um meia com fome de aparecer em cenário nacional pode ser justamente a peça que faltava para transformar um elenco competitivo em um grupo protagonista. Do ponto de vista tático, não é difícil enxergar onde ele se encaixaria. Um jogador que pode atuar centralizado, caindo pelos lados, ocupando os espaços entre linhas e que possui inteligência para flutuar atrás dos atacantes, seria um sonho para qualquer treinador que queira um Cruzeiro ofensivo, vertical, mas organizado. A possibilidade de vê-lo comandando as ações no meio, conectando defesa e ataque, alimenta uma esperança que já começa a tomar forma de expectativa. O treinador do Mirassol, famoso pela franqueza e por não dourar a pílula quando fala de mercado, é um personagem central nessa história. Quando um técnico desse perfil, que normalmente prega foco e pés no chão, começa a falar em agradecimento pelo que fez aqui e em portas sempre abertas se um dia quiser voltar, o discurso passa a ser lido quase como um comunicado velado de despedida. Na cabeça do cruzeirense, cada palavra vira peça de um quebra-cabeça que aponta para BH. Há também uma dimensão humana nesse possível adeus. Treinadores que realmente se importam com seus jogadores não apenas lamentam a saída, mas celebram o crescimento deles. Ao desejar sorte especificamente nesse novo desafio, o comandante do Mirassol parece estar não só aceitando a saída de Shailon, mas abençoando seu caminho, como quem reconhece que o atleta precisa de um palco maior, de uma torcida mais numerosa, de um estádio mais pulsante, e poucos cenários se encaixam tanto nessa descrição quanto o Mineirão lotado de azul. Para nós, torcedores do Cruzeiro, esse tipo de rumor faz parte de algo maior, o sentimento de reconstrução. Depois de anos difíceis, cada possível reforço, cada conversa de bastidor,
Cada frase suspeita vinda de um treinador experiente vira sinal de que o clube está se reorganizando, mirando novamente o topo. A ideia de contar com um meia em ascensão, em fase madura, sedento por mostrar serviço, combina com o projeto de um Cruzeiro competitivo e protagonista. Fala-se, inclusive, que o Cruzeiro estaria adotando uma estratégia de mercado que valoriza jogadores que vêm de clubes organizados, com boa estrutura de trabalho. E Mirassol é hoje um desses laboratórios de talento. Se há uma parceria velada, um canal de diálogo aberto, ou simplesmente respeito entre as diretorias, isso a gente não sabe. Mas ver um treinador do interior tratando o futuro do seu principal meia com tanta naturalidade, citando desafios em grandes centros, deixa claro que a porta para BH está, no mínimo, entreaberta. Nos bastidores, correm histórias de que empresários já teriam sondado a Toca da Raposa sobre a possibilidade de Shailon vestir o azul. A conversa, dizem, ainda é embrionária, mas o simples fato de existir qualquer contato já alimenta o imaginário da torcida. Cada viagem do agente, cada foto de aeroporto, cada encontro casual vira motivo de teoria, e o boa sorte do treinador age como gatilho que une todas essas peças em uma narrativa que parece fazer sentido demais para ser só coincidência. Criar expectativas é um talento nato da torcida cruzeirense. A gente lembra de outras épocas em que rumores assim antecederam grandes anúncios, quando um elogio aqui, um recado ali, acabaram se confirmando em grandes contratações. E é justamente esse histórico que faz com que a declaração do treinador do Mirassol não seja tratada como uma fala qualquer, mas como mais um capítulo do velho roteiro que antecede chegada de reforços importantes. Em Mirassol, por outro lado, a sensação é de missão cumprida. Os torcedores de lá sabem que, quando um jogador se destaca a esse ponto, é questão de tempo até que clubes de camisa pesada batam a porta. E o treinador, ao desejar sorte, parece alinhar o discurso com esse entendimento. É a lógica do futebol brasileiro, em que os clubes menores lapidam e os gigantes levam para o cenário nacional. Se o destino for o Cruzeiro, a história ganha um contorno ainda mais marcante. Do lado de cá, a pressão é inevitável. Organizada, mídia, influenciadores, todo mundo passa a cobrar uma posição do clube. Afinal, quando o nome de Shailon ecoa com tanta força e a figura do treinador do Mirassol reforça a sensação de despedida, o silêncio passa a ser interpretado como sinal de negociação em andamento, aquele famoso sem comentários que, muitas vezes, significa que tem coisa grande sendo cozinhada em fogo baixo. O possível impacto de um jogador como ele no elenco cruzeirense é tema que rende horas de debate. Fala-se de aumento de qualidade no passe final, de bola parada perigosa, de maior repertório ofensivo. Em uma Série A e em Copas que exigem não apenas raça, mas também criatividade, ter alguém capaz de pensar o jogo em alto nível pode ser a diferença entre brigar na parte de cima da tabela e apenas cumprir papel secundário. Os números, os solts, as estatísticas avançadas, tudo indica que Shailon vive hoje um momento de maturidade. Já não é mais promessa crua, é jogador pronto, com bagagem e experiência. E justamente por isso, quando o treinador do Mirassol fala de novo nível de exigência e cenário maior, muitos interpretam que ele enxerga em Belo Horizonte, e especificamente no Cruzeiro, o palco ideal para essa nova fase. Claro que, em meio a toda essa especulação, surgem também as conversas sobre valores, percentuais, direitos econômicos e salários. Torcedor pode até não saber os detalhes exatos, mas entende que nada se concretiza sem um pacote financeiro bem amarrado. A fala do treinador, ao desejar sorte, passa também a sensação de que, se houver acordo entre as partes, Mirassol não fará jogo duro para segurar o meia, justamente por reconhecer o tamanho do passo que ele está prestes a dar. No imaginário cruzeirense, a chegada de Shailon simbolizaria mais do que apenas um reforço. Representaria uma espécie de reconexão com uma identidade histórica do clube, a de ter meias criativos, protagonistas, capazes de decidir jogos grandes com um passe ou um chute inesperado. Ver o nome dele ligado ao Cruzeiro, ainda que apenas em rumor, desperta lembranças de outros camisas importantes que já brilharam no Mineirão. É curioso observar como o futebol se constrói também nesses detalhes aparentemente pequenos. Uma frase num pós-jogo, um sorriso enigmático, um boa sorte dito em tom de despedida, tudo vira material para especulação. E nós, torcedores, sabemos muito bem transformar migalhas em banquete, construindo narrativas que, muitas vezes, acabam pressionando o próprio mercado a se mover. Há quem diga que o treinador do Mirassol, ao se expressar daquela forma, quis, de certo modo, preparar a própria torcida para a saída do seu principal meia. Ao deixar claro que deseja o melhor para o jogador, inclusive em novos desafios, ele se blinda de críticas e mostra que não existe mágoa, apenas orgulho. E, ao mesmo tempo, joga o nome de Shailon no centro do noticiário, abrindo caminho para que clubes como o Cruzeiro deem o passo seguinte. Dentro do vestiário, o clima certamente é de despedida silenciosa.
Colegas de time provavelmente já ouviram conversas de bastidor, viram telefonemas, perceberam a movimentação diferente. E quando o treinador, na frente das câmeras, verbaliza esse desejo de sorte, é como se tornasse público aquilo que muitos ali dentro já sabiam, que o ciclo de Shailon no Mirassol pode estar chegando ao fim e que o próximo capítulo da carreira dele tem endereço quase certo. Para a torcida cruzeirense, imaginar o Mineirão recebendo esse jogador com festa é um exercício quase automático. As arquibancadas cheias, cânticos ecoando, o anúncio no telão, o meia entrando em campo com o uniforme azul reluzindo sob os refletores. Em tempos de redes sociais, até o vídeo de apresentação já é imaginado. Cenas de gols pelo Mirassol, imagens da Toca da Raposa, frases de efeito e o famoso seja bem-vindo. Os programas esportivos, por sua vez, tratam a declaração do treinador como combustível perfeito para a pauta. Debate se o Cruzeiro realmente precisa desse perfil, se é prioridade, se o encaixe é imediato ou se seria aposta. Mas, em todas as mesas redondas, um ponto é comum: a forma como o treinador do Mirassol se referiu a Shailon, desejando sorte em novo desafio, não parece discurso de quem espera contar com o jogador por muito tempo. A frase "desejo sorte para ele no Cruzeiro" pode até não ter sido pronunciada literalmente, mas, para o torcedor, pouco importa se foi exatamente assim ou se foi dita de forma mais sutil, falando de desafio em Belo Horizonte ou clube de massa em Minas. No coração da nação azul, o recado já foi compreendido. Há um técnico que sabe que seu meia está de saída e que enxerga no Cruzeiro o cenário perfeito para a próxima fase desse jogador. Mesmo que, em um cenário improvável, a negociação não se concretize, o simples fato de ver o nome do clube associado a jogadores em alta no mercado já é motivo de algum orgulho. Mostra que o Cruzeiro voltou a ser citado como destino desejado, como objetivo, como sonho de carreira. E isso tem peso enorme na reconstrução da imagem do clube perante atletas, empresários e treinadores em todo o país. Para Shailon, se tudo se confirmar, será um salto de exposição e responsabilidade. De um cenário mais local, em que já é protagonista, ele passaria a viver o dia a dia de um gigante nacional, com cobrança intensa, torcida numerosa e jogos de alto nível semana após semana. O treinador do Mirassol parece entender isso perfeitamente, e por isso sua fala soa quase como um conselho paterno. Vá, enfrente esse desafio, mostre quem você é em um palco maior. Na Toca da Raposa, a simples possibilidade da chegada de um meia desse perfil já altera a forma como o torcedor olha para o futuro. Planeja-se mentalmente o time, imagina-se como ele poderia jogar ao lado de outros nomes do elenco, visualizam-se duplas e trios no meio-campo, se projeta uma temporada em que o Cruzeiro deixa de ser coadjuvante para voltar a brigar por títulos e vagas importantes. A longo prazo, uma contratação assim seria mais do que apenas um reforço pontual. Seria uma demonstração de que o Cruzeiro está atento ao mercado interno, buscando jogadores que ainda têm margem de crescimento, mas já chegam prontos para ser titulares. E isso casa com um projeto de clube sustentável, que não depende apenas de nomes badalados, mas de escolhas inteligentes, vindas de centros menos midiáticos, como o Mirassol. Também não se pode ignorar o aspecto simbólico do Mirassol nessa história. O clube se consolida como vitrine, como lugar em que jogadores se desenvolvem, crescem e se colocam na mira de gigantes. Ter um atleta saindo de lá para o Cruzeiro reforça essa imagem, e o treinador, ao desejar sorte, parece entender que esse é o ciclo natural, que engrandece tanto a carreira do jogador quanto o próprio trabalho feito no interior.